Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer um dos grandes empresários pernambucanos, Manuel Ferreira, que é da Agemar. Quantos anos tem a Agemar, Manuel? João, a Agemar começamos em 83, a empresa voltada para o segmento de logística. Iniciamos essa empresa com 3 funcionários, hoje temos 200 e 800 empregos indiretos. O que quer dizer Agemar? Na verdade, quando nós começamos, o nome não seria Agemar, seria Intermar. E dessas coincidências boas, a junta bloqueou porque já tinha uma Intermar, que não era agência, era outro segmento de atividade. E eu precisava de um nome na hora, aí veio aquela cabeça, Agemar, Agência Marítima. Como você diz, há 37 anos. Aí começou no Porto do Recife, foi... Ela começou, nossas operações iniciaram-se no Porto do Recife. Fazendo o quê no começo? Nós atendíamos navios e descarregávamos navio. E já naquele tempo não tinha SUAP, né? Então o movimento do Porto do Recife era bem maior, né? Na realidade é o seguinte, SUAP começou, o Porto do SUAP começou a operar em 92, 93, muito precariamente, e o Porto do Recife, o grande movimento era aqui o nosso Porto do Recife, que movimentava na época 2.200.000 toneladas, 2.300.000 toneladas. E qual era esse trabalho que você fazia com os navios? O que era? Na verdade, nós fornecíamos a mão de obra, nós fornecíamos o equipamento para descarga dos navios, tá certo? E tínhamos o contrato com os tomadores de serviço, que eram os donos da carga, tá certo? Há de se notar, João, que em 93 veio a lei dos portos 8.630, então, que nós negociávamos anteriormente com sindicatos e passamos a negociar essa mão de obra a um órgão que se chama órgão gestor de mão de obra, que fornecia essa mão de obra. E recentemente a Agemar ampliou, recentemente não, há alguns anos vem ampliando. Uma das coisas é os containers, container residencial. Que diabo é isso, Manuel Filho? Na verdade, isso foi eu entrei nessa questão do container porque é interessante, porque a Receita Federal tinha declarado perdimento no lote de 100 e poucos containers. E eu achei interessante, eu vou entrar. Tem container no Rio, São Paulo, que usa para plataforma de petróleo. E chegou aqui um dessas empresas grandes do Rio, queria comprar o lote todo. Eu digo, não, eu sou pernambucano, vamos fazer o seguinte, você fica com metade, eu fico com metade. E aí ficamos com metade. E na verdade aquele metade caiu no meu colo, eu não sabia nem o que fazer com aquilo. Tive que comprar um equipamento caro, que era uma empilhadeira de umas 7 toneladas, para que a gente pudesse movimentar os contêineres. Aí veio fazer o quê? Aí começamos a estudar, começamos a fazer escola, laboratório, essa coisa toda, e crescemos nesse setor. Eu acho que a gente chegou a ter quase uma imobiliária, a gente chegou a ter 600 unidades alongadas, que foi na época do segundo governo de Lula, quando a gente teve aquela expansão da economia. Depois, com a queda, que houve uma queda substancialmente em SUAP, com a derrocada das empreiteiras, começamos a receber os contêineres de volta, o que é que vamos fazer? Então, começamos a ver o que é que fazia, agregar valor. Casa, hotel, essa coisa toda que a gente hoje, na verdade, a gente faz com muita especialização isso. Quantos anos dura um container, Manuel? O container naval, ele dura no navio, a empresa, o navio que é dona do container, são empresas de leasing, o container é feito para utilizar como uso marítimo 10 anos. Depois ele é descartado, mas na realidade o container quando é descartado, porque um container no navio ele sofre muito esforço. Você já pensou uma pilha de 6, 7 containers navegando com todo aquilo, com o mar, essa coisa toda? E a maresia também, não, né? A maresia, mas depois a gente utiliza ele e se dá o tratamento, ele vai durar 30 anos, 40 anos, não tem problema disso aí. E como é essa casa container? João, nós temos, a casa container é uma casa qualquer outra, você hoje com recurso, tanto da arquitetura como da tecnologia, avançou muito. Nós fazíamos container na época forrado com plástico, com madeira, hoje a gente faz com drywall, containers altamente confortáveis. Nós, inclusive, temos um protótipo que é modelo em Fernando Noronha. Nós temos uma casa de 220 metros quadrados, com 5 suítes, que é um show essa casa. A exemplo de outros projetos, estamos desenvolvendo projetos para prefeituras, fizemos 2 estações de bombeiros aqui em Pernambuco, que é um sucesso, seriam 6, mas teve, na realidade, questão de orçamento, ficaram em 2 destacamentos de bombeiros, um em Carpina e outro em Arco Verde. E tem container que vira restaurante?
restaurante, tem bar, tem. Você pensar hoje o container, você faz. É muito. Em Noronha, hoje você tem hamburgueria, você tem café. Porque hoje é a questão dentro do processo de sustentabilidade. O container tem uma grande vantagem. Você faz uma obra relativamente rápida e você tem redução de mão de obra e você não tem resto de construção. Então, é uma coisa perfeitamente sustentável, que é compatível com o que a gente quer hoje para o meio ambiente. E esses primeiros, como você disse, caiu no seu colo, e você continua comprando container? A gente continua comprando. O problema é que hoje é um ano que a gente não tem container face à questão da pandemia. Houve uma escassez de container no mundo por conta da própria logística dos navios, mas nós continuamos comprando ainda com dificuldade. Os preços subiram muito, tanto em função do dólar, como também da questão da oferta e procura, mas continuamos no mercado comprando. Mais ou menos. Quanto vale um container? Olha, João, o container, para você ter uma ideia, um container custava R$ 7, 8 mil reais, que chamam de 40 pés, 12 metros. Esse container hoje custa R$21 mil, R$20 mil. Nós comprávamos por 8 há um ano atrás. E para fazer uma casa, é muito mais barato do que usar tijolo, cimento? Eu diria que você ganha muito no prazo, você vai ter um custo de metro quadrado mais barato e você tem a rapidez de estar pronto. Essa é que é a grande vantagem dele. Agora, como é o setor da Agemar de locação para guardar produtos? Não, nós temos espaço, nós temos na área do Porto do Recife, nós temos lá um terminal de contêineres. Na verdade, a gente, quanto menos contêiner tiver em casa, melhor, né? Porque tem que estar na rua, porque senão a gente não fatura, tá certo? Então, a gente tem hoje, realmente, a gente tem dentro da Agemar uma equipe com muita competência, que faz isso aí, um trabalho perfeito. Inclusive, a gente tem um exemplo interessante, nós temos hoje 13 contêineres na praça o shopping do Recife, na época da pandemia, agora em dezembro, inaugurou uma praça com uma área de sustentabilidade fora do container, que lá vocês têm os melhores restaurantes, essa coisa, que nós fornecemos esses containers. E a coisa para a pessoa guardar armazenamento, como é esse setor de armazenamento da Agemar? Nós temos, na verdade, nós temos aqui na área do Porto do Recife, nós temos cerca de 3 mil metros de armazém alfandegados e temos em Suape também uma unidade com 4 mil metros lá no Cone, e que nós fazemos a divisão dependendo da procura de carga, dependendo do consignatário da mesma. E aguarda todo tipo de carga? Todo tipo, do granel a qualquer outro tipo de carga. E agora, recentemente, Manuel, nós tivemos aí uma obra no Porto do Recife, para assessoramento, tem uma draga aí que está aumentando a capacidade do porto. Isso é bom para Pernambuco? Excelente, João. Isso é uma obra de 6, 7 anos que a gente vinha persistindo, tanto a gente como empresário, como a força de trabalho. E nós vimos 7 anos fazendo viagens constantes para Brasília, essa coisa, e afinal de contas chegou essa obra atrasada. Não é muito recurso, são 28 milhões de 7 anos atrás que estava no orçamento. Mas, enfim, vai ajudar muito, porque hoje não é o problema é que o custo da nossa carga sai muito, muito elevado, porque você já pensou, não tem a maré para o navio entrar. O navio tem que esperar 3, 4 dias para dar um determinado maré para que ele possa entrar. Ele vai aliviar esses custos. Porque hoje, com a pandemia, um navio que custava $12 mil no dia está custando 30 mil. Então, são custos substanciais. Você pegar um navio e esperar 4 dias, 5 dias, que é o fluxo de uma maré, da demora de uma maré, vai para quanto? 4 vezes 30, 120, $150 mil, só de espera. Ô, Manuel, qual é o destino? O navio vem aqui para Pernambuco. Qual é o que vai para Recife e que vai para Suape? Na verdade é o seguinte, a característica do nosso porto, dos 2 portos de Pernambuco, nós somos importadores. A diferença do perfil de exportador e importador é muito grande. Então, Suape é um porto com uma característica bem diferente, que é um porto que movimenta o granel líquido, no caso, os hidrocarbonetos, o petróleo, através da refinaria, e exporta também o produto acabado, quer dizer, o hidrocarboneto, que é o óleo diesel, que é o S10, como também a gasolina e o álcool. O Porto de Recife, quando teve aquele acidente famoso do navio Jatobá, foi com a época do Dr. Roberto Magalhães, acabou com a importação de combustíveis, que foi para a Suape, e ficamos... E explodiu o Recife todo, né? Na realidade, a gente teve a sorte de não verificar aquela explosão, porque não houve a explosão, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, aí, qual é o navio que vai para Suape, qual é o navio que vem para o Recife? A carga do Recife hoje, o Recife movimenta
com essa queda da economia, como eu digo, a gente é indutor da economia, a gente não é atividade fim. Nós movimentamos aqui no Porto de Recife 1.400.000 toneladas. Chegamos a movimentar 1.800.000 com carga seca, sem ser a de swap. Nós movimentamos muito trigo, bobina de aço, a barrilha, são grandes alavancadores de carga daqui no Porto de Recife. Mas nós vislumbramos outro tipo de carga. Swap não. Swap tem uma movimentação, além do líquido, que representa cerca de 18 milhões de toneladas, mas tem também 500.000 contêineres, que são cargas, eu diria o seguinte, 70% de importação. E tem carga também, o granel, que é a questão do coque de petróleo, que a refinaria Reneste produz, que vai ser exportado para país asiático. Mas o que é que a Gemar faz em swap? Nós exportamos o coque de petróleo. Nós temos uma participação societária, que nós fomos pioneiros aqui, com um moderno pátio de fluxo e regulador de veículos. Todos os veículos que vão adentro ao Porto Swap, que são cerca de 2.000 por dia, esses veículos vão para um pátio. E nesse pátio, eles fazem a espera. Os pátios são verdadeiros shopping center, porque tem toda a parte de conforto para o motorista e tira o motorista das BEs ou das PEs que eles ficavam. Então, eles ficam naquele pátio esperando a ordem de chamada. Por exemplo, a Gemar hoje, quanto por cento nessa área de Porto é em swap e é no Recife? Na verdade é o seguinte, em Porto de Recife a gente deve ter aqui uns 55%, 60%. No Porto de Swap, evidentemente, a nossa participação é uma participação muito pequena. Dentro da carga seca, que são 5 milhões, nós devemos ter 8%, 7%. Mas você dá assistência aos navios no Porto do Recife em swap? Claro, a gente tem equipe vocacionada para cada porto. E coloca, vamos dizer, mantimentos nos navios também? Não, a gente assiste o navio, mas essa questão de mantimento, porque o navio a gente é muito mais operador do que o agente do navio. A gente também é agente, ocasionalmente, mas a gente é muito mais operador, o que tem o equipamento para descarregar o navio, do porão do navio até a entrega a gente faz. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o empresário Manuel Ferreira, da Agemar. A memória... Manuel Ferreira, a Gemar, depois de cuidar dos outros navios, de outros donos, criou sua frota de navios, né? A Gemar tem uma frota de navios, né? Na verdade, João, nós temos 2 navios. Nós fomos em 95, nós vislumbramos Fernando Noronha. Na verdade, 95, eu diria o seguinte a você. Fernando Noronha, veio ser Fernando Noronha, eu acho que em 2005, após a gestão de Sérgio Salles. Na verdade, vai ter empreendimentos de porte, essa coisa toda. E naquela época não tinha navio. Nós fomos aos Estados Unidos e compramos um navio e trouxemos para operar em Noronha. E nós procuramos hoje nós temos 2 navios, inclusive construímos um que recebemos em dezembro, em plena pandemia de 2020. Construiu aonde? Em Itajaí, Santa Catarina. Dessa construção durou 1 ano e... Entre projeto e construção demoraram 2 anos, mas fizemos um navio já vocacionado, um navio com muita tecnologia, um navio com elevado custo, porque a gente vislumbrava em Noronha era o transporte do querosene de aviação, porque nós não tínhamos a aeronave que abastecesse em Fernando Noronha. Ou seja, hoje a Azul já faz um voo diário de Congonhas para Noronha em função do abastecimento que nós transportamos esse querosene de aviação. E para trazer esse transporte de querosene de aviação, nós tínhamos que ter um navio que obedecesse todo o regramento, todas as exigências das certificadoras. Grandes exigências. É isso, não tenha dúvida. Até porque o querosene de aviação, como só que o outro combustível, se quebrar, está no chão, o outro está no ar. Mas o querosene de aviação, nós temos exame de qualidade ao embarcar, nós temos exame de qualidade, inclusive ele fica 24 horas esperando que venha aqui para o laboratório em Swap, que dê autorização para ser utilizado. Então, na verdade, a gente tem todas essas especificações. Agora, quem está pegando querosene lá, além da Azul também, a Gol? Na verdade é o seguinte, isso abriu para a Azul. A Azul é uma empresa que vislumbrou esse voo de Congonhas e iniciou. A Latam está querendo fazer agora, começou em 22 de dezembro. Por quê? A Azul tem uma economia fantástica, porque
é um voo direto. O grande emissor de Noronha, 60% está no sul e sudeste, principalmente São Paulo, e ela evita do avião via Recife, pousar Recife e vir novamente para Noronha. E agora ele faz um voo direto, é um voo que está sendo sucesso, é um voo que eles estão trazendo na alta temporada 130, houve na realidade com a Omicron, e agora um pouquinho depois de fevereiro caiu para 80, 90, mas Noronha hoje, a ocupação, eu diria que é uma ocupação bastante satisfatória, mesmo nessa época agora que começam as atividades, vai para 80%. E esse navio leva querosene e leva também outras coisas? Leva o querosene, não. Ele é um petroleiro, ele leva só querosene, leva o óleo que abastece a usina termoelétrica, né, a usina Tubarão, e leva também a gasolina automotiva. Do posto de gasolina lá? Exatamente. Por que a gasolina de Noronha é a mais cara do Brasil? Na realidade... É propaganda negativa que fazem de Noronha? Na realidade, eu acho o seguinte, a gente pensa... há um mês eu venho pensando, a gente tem uma importância com a navegação para Noronha muito grande, porque Noronha, nós estamos de Recife 545 quilômetros. Ou seja, eu digo sempre, a GEMAR, através de seu navio, é a chefe de Noronha, porque se não tiver o navio, não tem energia, não tem combustível, não tem carro, não tem avião, não tem nada. Então, eu acho que ela é cara porque a manipulação é cara. Evidentemente que é um destino turístico, é um destino caro, porque o público que vai hoje a Noronha é um público diferenciado. Enfim, e tá, aí você sabe que também puxa preço, tá certo? Mas, na realidade, Noronha tem um custo alto de movimentação de carga, porque também o navio volta vazio. Agora, o petroleiro leva lá. E o outro navio leva o quê? São dois, né? O outro navio pode levar o combustível, a questão do óleo, o diesel, e leva a carga seca, né? Leva a carga geral. Aí tem um container, bota nele e leva a carga geral. E praticamente tudo, né? Porque mandar por via aérea sai muito caro, né? Eu acho que a via aérea, João, eu acho que é um mito. Acho que a via aérea, a Azul já tinha um cargueiro uma vez por semana, que era uma TR que fazia... Eu acho que é um mito, acho que você tem que separar o que é carga de navio e o que é carga de avião. Eu, apesar de a gente transportar, evidentemente, a gente transporta o líquido, mas eu acho que a carga aérea tem muitas vantagens. E a diferença de preço é totalmente compatível com o tipo de produto que você vai levar. Um perecível, um produto caro, é tipo de carga aérea. Agora, outro setor da GEMAR cuida de aeroportos, né? Nós temos a Dix Empreendimentos, que foi uma empresa que, na realidade, a gente criou em 2008 e saiu uma concorrência de privatização de aeroporto. A gente me interessei, a gente estudou, vamos lá. E, na verdade, nós gastamos, perdemos um bom dinheiro, porque o termo de referência dava uma quantidade de passageiros, que, na verdade, era um destino turístico, que era bonito, no Mato Grosso do Sul, e que não deixa de ser um destino turístico, é fantástico, mas os números estavam completamente equivocados e também a gente começa a aprender uma série de coisas, porque, por exemplo, Bonito ficava 4 horas de Campo Grande, e a gente tem, a questão do Brasil se chama renda per capita. A questão da renda per capita influi muito. Você andar 4 horas de carro, o sujeito deixa de andar de avião. Eu até queria registrar porque você foi inaugurar o aeroporto de Bonito conosco, deu esse privilégio, tá certo? Então... E na volta o carro quebrou, a gente quase não chega em Campo Grande, foi? Mas, na realidade, dali a gente aprendeu, perdemos dinheiro e a gente começou a aprender que, na realidade... Não está mais lá não, em Bonito? Não, em Bonito não, nós entregamos, já faz mais de 6 anos, mas partimos, na realidade, para outros aeroportos. Nós operamos Fernando Noronha, operamos Jericoacoara e Aracati com o consórcio e agora nós fomos premiados com a licitação de 11 aeroportos que faz parte do bloco Noroeste de São Paulo, que nós temos um consórcio com a empresa também de porte no Brasil, talvez de grande porte, que confiou a gente e convidou para a gente participasse com eles, que é a Socicam. Aonde? Quais são esses? Nós temos Araçatuba, eu diria o seguinte, a Joia da Coroa, São José do Rio Preto, que é o aeroporto grande, que é um grande polo médico, polo universitário de São Paulo, temos Araçatuba, aí tem Barretos e outros aeroportos menores, porque o princípio da concorrência é esse. Você tem que ganhar o bom e tem que levar o ruim para fazer aí o mix. Olha, você está com um problema no seu escritório
que daqui a pouco você não tem mais lugar para botar os prêmios. Que a Agemar vive ganhando prêmios, né? Quais são esses prêmios que a Agemar ganha? João, é que, na realidade, é o seguinte, a gente tem a cultura na empresa, nós já tivemos alguns acidentes na empresa e aprendemos muito. E a gente tem a cultura de fazer o bem feito. E, na realidade, nós tivemos um prêmio que é aquela coisa que você não espera. Eu estava numa sexta-feira, chegou um convite para mim, que era da ANTAC, para a gente participar da premiação das melhores empresas de navegação do Brasil. E eu pensei que era apenas um convite, deixei e nem li. No outro dia, liga de Brasília para a minha secretária pedindo que confirmasse a presença, que a gente tinha sido premiado. Quando fui olhar, eu digo, não, a gente foi premiado, está entre os 3. Isso é um fato interessante, porque quando eu fui novamente, fiz premiação lá em Brasília, com o ministro, com tudo que é autoridade, auditório grande, foi no Clube Naval, e nós estávamos na relação dos 3. Aí quando começou a chamar, a gente destacado, porque foi premiado o Porto, foi premiado toda a parte que se envolvia com infraestrutura portuária. E quando começou a chamar o terceiro, foi a Transpetro, que é a empresa da Petrobras. Eu digo, eu estou no páreo. Se der segunda aqui, eu ganhei da Petrobras, estou melhor. Aí veio a segunda, que era a Lira, que é uma empresa também grande, e quando chamou o primeiro foi a gente. Uma baita surpresa, a gente não esperava, eu digo sempre. Foi a nossa turma que preparou, a nossa turma que trabalha com a gente, que preparou, e Deus botou a mão que a gente pudesse ganhar. E onde é hoje a sede da Agemar? Na verdade, nós continuamos com onde nós começamos, que é no bairro do Recife Antigo, estamos lá há 37 anos, temos lá 2 andares, e quando foi há 1 ano e meio, nós nos mudamos a parte gerencial para o Rio Mar, lá para o Bloco 2, estamos lá por uma questão de acessibilidade, essa coisa toda, estamos lá. Mas eu continuo lá no escritório, vou uma vez por semana no escritório antigo, que faz parte da vida da gente, faz parte da rotina, até porque o bairro, apesar de ser um bairro hoje maltratado, mas que enche a gente de alegria. Mas não tinha uns armazéns ali, perto da Ponte Velha? Aquele da Ponte Giratória foi um armazém que foi a primeira licitação de porto aqui em Pernambuco, que nós ganhamos em 98, era um armazém que nós investimos. Nós tínhamos aquilo como, na realidade, um referencial nosso, um armazém muito, muito bom, mas que há 2 anos atrás terminou, aquilo era um arrendamento, venceu o segundo ciclo de arrendamento, porque hoje os arrendamentos são de 25 anos, naquela época 10 e 10 anos. Então venceu o segundo ciclo, nós tentamos uma negociação, mas não logramos êxito, e realmente não desistimos de participar, na realidade, de uma nova licitação, porque era um armazém carecido de grande investimento, o polo de carga estava se deslocando para a Suape, e aí nós não tivemos dúvidas, fomos para a Suape, onde nós temos um armazém Suape. Continuamos com o armazém dentro do Porto do Recife. Nós atendemos carga alfanegada, que é no caso a barrilha, que nós atendemos lá. Aquele antigo armazém ali junto da Ponte Giratória, vai ser o que ali? Está dentro do projeto Porto Novo? Ele faz parte de um futuro do Porto Novo, dentro de um futuro. Até porque a gente sabe que o bairro estava do Recife, a gente espera que agora recrudesça, porque a gente está vendo que a Marina está saindo, o Hotel Marina está saindo, e existe também investimento dentro da área do Recife Antigo, apesar que eu acho que ainda não vi, o Recife Antigo, nós temos pela quantidade de restaurantes, são pouquíssimos restaurantes, de qualidade nós temos, qualidade não, que possa agregar maior valor, nós temos só 2 restaurantes, eu não vejo ainda esse retorno. Aquele antigo equipamento, o Porto do Recife, segundo seu presidente, que é Lindoso, que é amigo nosso, ele disse que alugou ao Tribunal de Justiça para ficar como armazém, enquanto o Tribunal de Justiça reforma o dele. Ah, provisório. Provisório. Né? Agora, aquela área realmente com a construção do hotel, do centro de convenções, vai dar outra dinamizada, né? Eu não tenho dúvida. O bairro do Recife, eu tenho viajado por outros portos. Eu cito aqui, por exemplo, o próprio Salvador, Porto de Itajaí, que é uma maravilha, porque a gente tem que compreender o seguinte: as cidades, dos portos nasceram as cidades, e as cidades avançaram para os portos e tomaram os portos. Então tem que ter essa convivência. Então, o que acontece é o seguinte, é que nossa convivência não tinha o equilíbrio. A cidade maltratada,
o bairro maltratado e o porto operando. E a gente vê hoje Salvador. O porto opera, a cidade é bem tratada, Itajaí é um brinco, e tem outras cidades desse tipo também. E a gente tem que tornar Recife isso, para ter atrativo, para ter circulação de pessoas. Mas você continua fiel, 2 vezes por semana vai lá. Vou, não tenho dúvida, porque é um bairro que a gente tem e a gente acredita naquilo ali. Nós queremos agradecer a Manuel Ferreira, dar os parabéns, porque realmente a GEMAR é uma empresa que orgulha todos nós pernambucanos e está explicado aí que ganha tantos prêmios nacionais. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.